Paz do Senhor, irmãos, amém. Enquanto você procura aí no livro de Abacuque, capítulo de número 1, livro de Abacuque, capítulo de número 1, seus primeiros versos. Depois nós vamos fazer menção também no capítulo 2, vamos fazer menção em alguns versos, e no capítulo de número 3, alguns versos. Já quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Como diz o servo do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Abacuque, capítulo de número 1, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça se torna torcida. Capítulo de número 2, verso de número 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Capítulo de número 3, verso 17 a seguir. E antes de eu fazer menção desses versos, quando eu me acordei pela manhã, eu me acordei com um louvor que tinha no seu louvor, a letra do seu louvor, exatamente estas palavras que nós vamos fazer menção agora. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Senhor, nós queremos bendizer a Ti, nós queremos glorificar ao Teu nome. De geração a geração, Tu és Deus. Senhor, se nós estamos aqui, Senhor, Senhor, é porque Tu nos amou primeiro. De nós mesmos, Senhor, não teríamos nada para transmitir. Mas um dia Tu nos amou primeiro, nos tirou do charco de lodo, mudou as nossas vestes e nos deu uma oportunidade de sermos arautos nesta terra da Tua palavra. E que, Senhor, nesta noite se cumpra mais uma vez a Tua vontade na minha vida e através da minha vida,
e que, Senhor, Tu possa me fazer um vaso de honra neste altar, para glorificar o Teu nome, e para ser bênção na vida de pessoas que vão estar escutando a Tua palavra nesta noite. Te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo não por aquilo que Tu podes fazer, mas eu te amo por aquilo que Tu és. E Tu és Deus. Tu és soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, glória. Amém, meus queridos. Aos irmãos que aqui estão, pode se assentar. Aqueles que nos assistem agora, nos seus lares, podem ficar à vontade também. E eu peço sua atenção. Como eu estava mencionando aqui, ao me acordar nesta manhã, esse louvor tomou meu coração, e eu fui dar uma olhada, meditada, buscar um pouco mais no Senhor, neste livro de Abacuque, em seus 3 capítulos apenas, que faz parte dos profetas menores. E lembrando sempre que profeta menor não é por ser menor como um profeta em si, ou pela revelação de Deus através da vida dele, não, é pelos escritos dele ser um pouco menos do que aqueles que são os profetas maiores, considerados profetas maiores, porque os seus escritos são em maior números. E Abacuque, que interessante que Abacuque, a revelação do seu nome, tem tudo a ver com que, no contexto geral da história de Abacuque, a tradução do seu nome quer dizer aquele que abraça, no hebraico, aquele que abraça. E quando nós olhamos o contexto, a história, e é claro que nos pormenores, na meditação dos pormenores desses 3 capítulos, não daria para nós trazermos nesta noite. O que nós vamos comentar com os irmãos são as revelações que Deus nos deu e que nós podemos trazer, colhendo algumas coisas aqui do contexto geral, que eu sei que já vai falar muito aos nossos corações nesta noite. Nós fizemos menção à leitura nesse começo do capítulo 1, vendo o profeta, e que interessante que ele era profeta e também um adorador da casa do Senhor. Ele era um escolhido levita do Senhor, que também se torna profeta do Altíssimo. Mas o começo da história de Abacuque, nós nos encontramos com um profeta, com um homem de Deus, com um adorador, colocando na presença do Senhor suas queixas. E quando nós estávamos lendo aqui, você já leu, talvez está lendo de novo, relendo de novo, você vai observar que ele, nas suas primeiras menções do seu livro, ou das suas colocações, e eu acredito aqui, irmãos, piamente, que ele estava fazendo uma oração em particular diante de Deus. E nesse clamor a Deus, ele fala que Deus não estava o escutando, mesmo que ele estivesse gritando, mesmo que ele estivesse falando com o Senhor, ao mesmo tempo ele estava se queixando e dizendo que o Senhor não estava ouvindo o seu clamor. E aí ele diz: Senhor, e tu me permite ver tudo isso que está acontecendo no meio do povo, tu me mostra tudo isso que eu estou vendo no meio do povo, um povo agora que nem a tua lei, Senhor, eles escutam mais. E eu estou aqui parafraseando um pouco esse contexto de uma forma ainda mais esmiuçada, para que você entenda o que Abacuque estava ali na sua oração, no seu clamor
no derramar da sua alma na presença do Senhor. E ele estava vendo o que estava acontecendo agora no meio do povo. E isso estava afligindo a sua alma. E quando eu olho, queridos, já o começo de Abacuque, quando eu olho esta oração de Abacuque, esse desabafo de Abacuque na presença do Senhor, eu vejo que ele não é muito diferente daquilo que acontece com a nossa vida, conosco, no nosso dia a dia, nas nossas orações, quando as coisas não vão de conformidade àquilo que nós esperávamos. Quantas vezes, talvez você que me escuta em casa, ou aqui os irmãos que estão aqui me vendo, quantas vezes diante de uma situação difícil você não disse: Senhor, parece que tu não está escutando a minha oração, Senhor, parece que tu não ouve aquilo que eu estou dizendo, Senhor. Quantas vezes, meu irmão? Talvez agora eu estou falando isso para você, trazendo à sua memória isso, e você talvez está lembrando deste momento em que você clamou, você orou, você se queixou, porque nós nos queixamos, irmãos, diante de Deus. Esta é a verdade. Muitas vezes nós nos queixamos diante de Deus. E você pode ver que isso não é de hoje, Abacuque já fez isso. Como ser humano que era, como conhecedor de Deus como era, ele no seu momento de dificuldade, diante de tudo que ele estava vendo no meio do povo do Senhor, ele levanta a sua queixa. Ele diz: Senhor, tu não me ouves, Senhor, eu grito, e tu não me ouve, tu me mostra todas essas coisas, eu estou vendo tudo isso, e aí, Senhor? É bem parecido conosco, irmãos. Isso acontece muito nos dias de hoje, acontece muito na nossa vida. Ah, Senhor, eu oro a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, eu peço para Ti, e olha, essa situação não muda, Senhor. Parece que estás indiferente ao que eu estou passando, Senhor. Aleluia. E quando ele faz essa queixa, meu irmão, quando ele coloca isso diante do Senhor, com o coração quebrantado, sincero e verdadeiro, e é isso que move Deus, irmãos. É isso que move o coração de Deus. É a sinceridade nossa diante do Senhor. Não é palavras persuasivas, palavras bonitas. Que vai fazer a diferença mais ou menos, não. O que faz a diferença no seu total é a sinceridade diante de Deus. Eu conheço um amigo meu, um irmão meu, que às vezes ele me dizia: olha, eu oro bem assim diante de Deus, e é homem de Deus, é profeta de Deus, e ele dizia: eu falo assim, assim com Deus, e o Senhor, ele é ousado, Senhor, eu jamais falaria assim contigo, Senhor, pelo temor, por tantas coisas, Senhor, pecador que eu sou, mas hoje eu entendo ele. E a gente vai vivendo a vida, a gente vai vivendo na presença do Senhor, a gente vai passando as situações e a gente vai cada vez mais entendendo. E eu fui cada vez mais entendendo esse meu irmão. A sinceridade dele diante de Deus. E eu via que a oração dele era até mais respondida do que a minha. Isso dá para fazer com a comparação dos dois que subiram diante do Senhor para orar, e um batia no peito e tinha toda uma pompa, toda uma eloquência diante do Senhor para falar, enquanto que o outro ali se aquebrantava diante do Senhor. E quem desceu justificado? Desceu justificado aquele que foi sincero, verdadeiro,
quebrantou-se diante do Senhor. Oh, glória a Deus. Talvez você está aqui, talvez você está em casa, talvez você tenha chegado diante do Senhor em sinceridade, do teu jeito, da sua forma, às vezes só com lágrimas. Às vezes você tem dito como Abacuque: Senhor, eu tenho falado e tu não me ouve, e você tem sido sincero, e você tem colocado as tuas queixas diante do Senhor. Saiba de uma coisa: os ouvidos do Senhor não estão agravados que não possam te ouvir, e a mão dele não está encolhida que não possa salvar, que não possa fazer, que não possa mudar a história. Oh, glória a Deus. Você pode dar glória ao Senhor por isso? E o que acontece? Deus vem e responde a Abacuque. E Deus manifesta aquilo que ele iria fazer, ou seja, o que ele ia permitir ser feito. Ele ia deixar que a Babilônia tomasse Judá. A Síria já tinha sido tomada, o Egito já tinha sido tomado, agora a Babilônia, que era potência, estava vindo para tomar Judá. E o Senhor disse: eu vou permitir que esse povo de guerra venha. E você pode ler em casa, com calma, você vai ver que não era um povo pequeno, não era um povo de guerra que não sabia, não, era um povo avassalador. E o Senhor ia permitir isso acontecer com Judá, pela situação em que Judá estava, por causa de que Judá havia caído, tinha se acomodado, tinha deixado os preceitos do Senhor, e o Senhor estava permitindo dele ser tomado. Às vezes, irmãos, eu estava sentado aqui e estava pensando, quantas vezes a igreja do Senhor na terra faz oração ao Senhor, pedindo para o Senhor agir, pedindo para o Senhor fazer, pedindo para o Senhor transformar, pedindo para o Senhor salvar, pedindo. E a igreja chora, e a igreja clama, e pais clamam, e mães clamam na igreja chorando. Mas quando Deus responde, quando Deus decide fazer, quando Deus permite algo acontecer, aí nós entramos que nem Abacuque, nós voltamos à presença do Senhor e começamos a clamar novamente ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, né, pastor Samuel? Senhor, agora tem misericórdia, retira a tua mão, Senhor, de novo. É como uma mãe que chora pela conversão do seu filho, pela transformação do seu filho, mas a oração daquela mãe, por ser uma mãe, por amor da mãe, ela pede: Senhor, guarda o meu filho, guarda ele por onde ele anda, livra ele, e ele continua a sua vida, porque ele vai para as festas, ele vai se drogar, ele vai nos lugares terríveis, e nada ali acontece, porque o anjo está guardando, porque há um clamor de uma mãe. Isso que eu estou falando, isso que eu estou testemunhando, é porque eu já ouvi de mães, e quando elas mudaram a sua oração, e quando elas disseram: Senhor, trabalha, faz a tua vontade, mas traz ele para a tua presença, e faz dele um vaso em tuas mãos. Aí Deus vem e permite as coisas acontecerem na vida daquela pessoa, e aquela pessoa passa pelo estreito,
Situações vêm sobre aquela pessoa que fazem ela passar pelo estreito e ela acaba correndo para os braços do Pai. Às vezes nós estamos vivendo o que estamos vivendo, irmãos. E um dia, na nossa oração, que nós temos um grupo de oração aqui da igreja, e um dos nossos colegas de oração é o irmão Paulo, que está aqui na igreja, e ele me chamou a nossa atenção, porque a nossa oração agora era para que Deus tirasse a mão, para que Deus não pesasse a mão. E ele nos chamou a atenção, me chamou a atenção. A nossa oração é: Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E se isso que estamos vivendo é permissão ou não de Deus, no fim de todas as coisas, sabemos nós que o nome do Senhor vai ser glorificado. Por que, irmãos? Por que é sacudido? Por que a humanidade está sendo sacudida? É para que as pessoas se atentem e cheguem-se a Deus. Todos vão chegar, irmão Regis? Não, irmãos. Infelizmente eu tenho uma notícia triste para te dar. Nem todos vão chegar. Todos que já estão na presença do Senhor estavam meio cambaleando, estavam como bêbados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, que decisões tomar, às vezes sendo cristãos. Estavam dentro da igreja, mas estavam brincando. Eles vão voltar a se firmar? Tem outra notícia triste: nem todos vão voltar a se firmar. Deus falou ao povo, Deus usou Abacuque, mas o povo passou, irmãos. Quer dizer que é mais uma oportunidade que Deus está dando com tudo isso. É mais uma oportunidade que Deus está dando para nós também, irmãos. E eu ouvi aqui o irmão Ezequiel falando as suas palavras, que ele queria agora mais e mais buscar ao Senhor. E eu vejo que essas situações é para isso, né, irmão Ezequiel? É para isso. É para nós sairmos do comodismo, irmos para a presença do Senhor, deixarmos de brincar, irmos para a presença do Senhor, deixarmos de achar e ir para a presença do Senhor. É nos voltar verdadeiramente para o Senhor. Nós estamos olhando essa situação que o mundo está passando, muitas vezes de uma ótica errada. Nós temos que olhar essa situação que estamos passando com a ótica da oportunidade. A oportunidade de se converter, a oportunidade de salvação, a oportunidade de batismo, a oportunidade de fazer mais para o Senhor, a oportunidade. Porque, irmãos, o fim vem. E isso é certo. O Senhor, Ele pode a qualquer momento nos buscar a igreja. E se Ele não fizer isso, Ele pode individualmente nos buscar, irmãos. Individualmente. Temos visto essa situação, essa pandemia, temos visto esse levar muitos irmãos também. Se eles estavam preparados, eles estão com o Senhor, glória a Deus. O que cabe agora é a nós a oportunidade de nos prepararmos, estarmos preparados para o Senhor. Que essa mensagem de Abacuque, ela fique nesta noite em nossos corações.
E saiba de uma coisa, meu irmão, que o justo viverá da fé. Fique tranquilo, meu irmão, em tudo que está acontecendo. O justo viverá da fé. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Que todo aquele que se agarra, que todo aquele que abraça Ele, não vai ter problema. Porque o ato da fé é exatamente isso, irmãos. É agarrar com força a oportunidade. É abraçar forte a oportunidade e não largar. Quando nós nos abraçamos, quando nós agarramos o Evangelho, quando nós abraçamos ou agarramos a Cristo como Salvador firmes, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, irmãos. Se ficarmos aqui, estamos com Cristo. Se irmos, estamos com Cristo. E quando Abacuque entendeu tudo isso, quando Abacuque entendeu que as coisas acontecem para a glória de Deus, ele entoa um louvor ao Senhor. E no final deste louvor ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, se o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e a ovelha seja arrebatada do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exalto o Deus da minha salvação. Ele agora tinha esse entendimento profundo na sua alma, que mesmo se não acontecesse, mesmo se não tivesse, ele estava agora alegre na presença do Senhor, porque ele tinha o entendimento de que Deus é soberano em tudo que realiza, em tudo que Ele faz, e em tudo que Ele permite, Ele é soberano. E todas as coisas que Deus permite, tudo que Deus permite acontecer, são para a glória dEle, são para louvor do nome dEle, porque a Ele glória, a Ele louvor, a Ele a adoração, porque todas as coisas cooperam também para o bem daqueles que creem e amam nesse Deus Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? Que você possa nessa noite ficar com essa meditação de Abacuque, que você possa retornar e ler novamente esses 3 capítulos e deixar Deus continuar falando com a tua vida no livro de Abacuque, um dos livros pelos estudiosos, é um livro de um ensinamento grandioso, e principalmente sobre por que o justo sofre. Leia mais, deixa Deus revelar mais a você o porquê muitas vezes as situações vêm à nossa vida, porque muitas vezes nós passamos por situações, por sofrimentos, por coisas que fogem à nossa sabedoria e nossa força humana. Saiba que é para nos achegarmos mais ao Senhor, conhecer mais a Deus. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar por você nessa noite, a você que está em casa. Eu quero ministrar uma oração em teu favor, pedindo a bênção de Deus. E eu tenho certeza que Deus não mudou.
Às vezes nós ficamos observando as pessoas, mesmo sem a igreja estar lotada, mesmo nós temos visto as pessoas, elas não têm mais. Eu não sei o que acontece, parece que vem uma pandemia, vem um problema, e as pessoas deixam de ser profeta na vida dos outros. Eu creio que Deus tem vitória nessa noite. Eu creio que Deus tem libertação nessa noite. Eu creio que Deus tem cura nessa noite. Eu creio que Deus tem solução de problema nessa noite. Por quê? Deus não muda por causa de uma pandemia. Deus não muda por causa de um homem. Deus é Deus. Feche os vossos olhos, você que está em casa, você que crê que Deus pode fazer um milagre nessa noite. Senhor, nós estamos neste momento, Senhor, te adorando, bendizendo ao teu nome, porque, Senhor, sabemos que tudo, Senhor, coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor, e sabemos que tudo, Senhor, é permissão tua, Senhor. Então, Senhor, querido, nesta noite, Senhor, se tem alguém que não tem entendido isso, Senhor, e deixou a tristeza entrar em seu coração, o desânimo, está sem saber o que fazer, nós queremos, Senhor, pedir a Ti, Senhor, visita esta pessoa, e que ela tenha paz, a paz que o mundo não dá, mas que Tu tens para dar a ela, Senhor. Nesta noite, Senhor, levanta o caído, fortalece o que está fraco, cura o que está enfermo, Senhor. Quem sabe tem uma pessoa agora junto comigo, Senhor, que está orando por alguém que está enfermo, e essa pessoa está aflita, está chorando na Tua presença, Senhor, porque ouviu essa mensagem, e essa mensagem trabalhou em seu coração, e essa pessoa quebrantou seu coração, e essa pessoa está, Senhor, nesse momento na Tua presença, pedindo um milagre, é um milagre de cura. Eu quero profetizar na vida dessa pessoa que ela vai receber da Tua parte, Senhor, um milagre para a vida daquela pessoa que ela está orando. Receba nesta noite esse milagre em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.